Willa, com certeza isso deve proporcionar mais uma solução do que não. Agora, tem uma segunda pergunta, que é quando... Então, pode representar engano e novos problemas. E novos problemas. Eu diria que seria exatamente uma decisão que foi tomada para separação, sem essa maturidade, sem o diálogo, sem verificar todas as alternativas, e que normalmente são decisões tomadas no auge da emoção, no auge emocional, com muito impulso, de forma impulsiva, naquele momento, daquele aqui e agora, os dois realmente gritando muito, como disse, com a emoção muito alta, porque quando nós gritamos, na verdade, é porque o nosso pensamento está muito distante do outro, porque não há necessidade de gritar. E aí, cada vez mais, uma pessoa, o parceiro, a parceira, jogando combustível nesse relacionamento. Então, é uma coisa impensada, é um momento de uma emoção muito forte. Tomar essa decisão, olha, na maioria das vezes, pode ser um engano, né? E também pode causar muitos novos problemas. Porque, na verdade, né, a nossa sociedade, às vezes, ela passa soluções prontas, né? E, às vezes, no cotidiano que nós estamos vivendo, no casamento, nós vamos nos defrontando com desafios. Nós vamos nos defrontando. No namoro, você está vivendo os desafios muito numa dinâmica afetiva, do carinho, do afeto, da descoberta a dois, né? E quando forma-se o casamento, a gente começa a estabelecer desafios do cotidiano, da prática, né? Não é só dos filhos, também dos filhos, da parte econômica, mas desafios, que eu diria, muito sérios, que se expressam em detalhes. É a escova de dente, do jeito que a pessoa guarda, que me incomoda, é a forma como a pessoa come, é o jeito que ela senta à mesa. São pequenos detalhes, mas que podem começar a incomodar, a cutucar coisas em mim. E muitas vezes, quando a gente está vendo esses desgastes, esses estresses que a Andréa falou agora há pouco, às vezes a gente, como uma criança, a gente imagina que um castelo de papelão, um castelo de areia, não é? De repente eu sinto um desejo por alguém, de repente eu vejo um sorriso bonito, de repente eu vejo uma forma de falar para mim afetiva, aquilo pode acender em mim uma ilusão, não é? E aí, tomado por essa alta emocionalidade que a Toshi falou, eu posso tomar uma decisão irrefletida, que não foi fruto de uma maturidade. Claro que pode ocorrer em alguns momentos que a separação é a melhor solução. Quer dizer, quando houve tudo isso que a Toshi falou, a reflexão, a tentativa de diálogo, muitas vezes a tentativa de busca de uma ajuda psicológica, uma terapia de casal, para melhorar o diálogo do relacionamento, onde há um conjunto de esforços na tentativa de resgatar aquela relação. Mas nós chegamos na conclusão que nós não estamos conseguindo, que o nosso objetivo básico, o nosso compromisso básico, que era construir uma família, que era sermos mais felizes, não é? Criar nossos filhos, prosperar, evoluir como seres humanos, nós não estamos conseguindo fazer. Nós não estamos conseguindo. Fizemos um conjunto de tentativas, mas não foi possível. Então a gente vê como mais positivo interromper essa nossa união nesse instante, porque nós não estamos conseguindo retirar de nós recursos para transformar a nossa relação. Bom, pode ser o mais indicado, né? Uma vez que a convivência em comum estaria agravando mais, desequilibrando mais os parceiros. Mas isso deve ser feito pós
uma cuidadosa análise e reflexão, né, para que não haja o arrependimento. Então, é bom, tem pessoas que falam para mim, mas Alexandre, olha, eu tentei isso, tentei aquilo, tentei o outro, eu deveria ter rapidamente resolvido. Eu acho que foi bom você tentar várias coisas. Então, de parabéns. Porque se ocorre agora uma separação, você vai ter a tranquilidade, a serenidade interna de dizer, poxa, eu fiz o meu melhor. Eu tentei tudo o que foi possível, o que eu sabia. Então eu saio muito mais liberto dessa relação. Eu acho que isso que nós precisamos, essa mensagem nós precisamos passar para as pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo onde a quebra do compromisso está sendo muito grande. Não é? É como se você não precisa ter compromisso. Não, nós precisamos ter compromissos. Compromissos que eu assumo de afeto, de convivência com o outro. Muito bem. Eu gostaria agora de perguntar para a Andréia. Andréia, existem hoje muitas configurações de famílias. Comente um pouquinho essas configurações. Hoje em dia, se a gente comparar uns 15, 20 anos atrás, mudou muito o modelo de família, né? Vamos colocar que a saída da mãe para o trabalho, hoje, muitas vezes, quem cuida dessa criança é os avós, né? Mas também a gente pode, assim, colocar assim, o homossexualismo, estão adotando, homem com homem está adotando criança, às vezes as mulheres, a homossexualismo feminina também faz fecundação, adota uma criança. Então, são modelos de famílias completamente diferentes um do outro, mas não deixa de ser famílias, né? O que acontece muito, esse negócio igual a separação. A gente casa pela primeira vez, separam e casam novamente. Muitas vezes, esse segundo parceiro também já casou uma vez, duas, e traz os filhos dessa outra família, mas os seus filhos. Então, assim, fica enteados, meus filhos. Então, assim, se torna uma família mista, né? Meus irmãos são irmãos por consideração e não por sangue. E assim vai. Hoje em dia, o modelo e a estrutura familiar ele mudou muito, né? Não é aquele modelo tradicional antigo, que era o papai, a mamãe e os filhos. Hoje em dia não, tem a avó, muitas vezes mora uma tia. Então, assim, a gente considera a família quem mora dentro do lar, né? Então, hoje essa família, ela teve grandes mudanças. E com essas mudanças, como trabalhar tem que ser reformulado. Então, uma coisa que era feita há 50 anos atrás, hoje em dia não tem mais como, porque a mãe, ela não está o tempo todo com esse filho. O que acontece muitas vezes no consultório, você começa a fazer pergunta para essa mãe não sabe responder. Quem responde muitas vezes é a avó, é uma babá. Então, assim, um terceiro responde por aquela criança. E isso acontece em todos os sentidos. Às vezes a esposa não conhece exatamente como é o marido não conhece a esposa. E em interação a isso, acaba se divorciando. Então, essa família, esse modelo de família mudou muito. Vamos dizer assim, eu já tenho a terceira sogra, né? A gente fala tão assim, brinca muito com a sogra, mas cada vez que eu caso, eu ganho uma nova sogra, né? E como fica as ex-sogras? Eu posso considerar ex-esposa, ex-marido, ex-familiares, ex-parentes. Então, hoje em dia, está muito confuso. E trabalhar essa confusão é que a gente tenta trazer isso para o consultório, porque essa criança fica confusa, né? Onde eu me localizo, o que eu faço com tudo isso? Quer dizer, nós temos hoje múltiplos modelos de família, né? Não existe um modelo único de família, e quem lida com crianças, professores, psicólogos, né, precisam ter um respeito muito grande por essas diferentes configurações de família. Mas, em todas as configurações, cada uma com as suas peculiaridades, o importante é que haja um compromisso nesse grupo pelo crescimento das pessoas que estão juntos. Muito bem, nós vamos ter que agora ser mais sucintos, porque nós estamos chegando já numa reta final do nosso programa. Eu gostaria muito de continuar discutindo com calma, porque são assuntos importantíssimos. E vocês, André e Toshi, com certeza estão dando uma contribuição importante hoje aqui.